Muito bom dia! Bom dia! Aí, maravilhoso. Isso que eu gosto de ver, gente, ó. Por que eu começo sempre assim, falando um bom dia, com muita determinação e com muita vontade? Porque fazer transação imobiliária, antes de qualquer coisa, é determinação e vontade. A gente pegar os bons exemplos das pessoas agora que estão conseguindo vencer e venceram a crise, todas elas, a primeira característica que elas tinham era uma fé inabalável. Elas acreditavam que conseguiriam vencer e elas venceram. A segunda é que elas tinham uma motivação muito grande. Independente das dificuldades do dia a dia, era sempre motivada. É fácil estar motivado todo dia? Sim ou não? Não é fácil. E quando eu não estou motivado, o que eu faço? Não desiste, e eu ligo para o meu amigo, e eu ligo para a minha amiga, e a gente manda uma mensagem de bom dia, porque quando você tem uma rede de pessoas que são motivadas, elas te motivam. Assistir vídeo motivacional dá resultado? Sim ou não? Sim, dá resultado. Porque quando começa a faltar combustível no carro, qual é o lugar que a gente para abastecer? No posto de combustível. Quando acaba a motivação, onde é que eu tenho que abastecer? Com alguém motivado. Ele respondeu aqui. É exatamente isso. Quando está acabando a minha motivação, eu preciso saber quem são os meus companheiros de trabalho que lutam comigo, que têm grande determinação, grande vontade e grande motivação. E eu ligo para ele e pergunto, como é que estão as coisas? Porque você já sabe que aquela pessoa é motivada. Ela vai te motivar. Isso é parar para abastecer no posto todo dia. Vencer dificuldades é estar motivado. Quem está motivado, vence as dificuldades. Quem se deixa abater, quem começa a perceber que a depressão está chegando na pessoa, ela tem que fazer algo, mesmo que seja ler um livro. Porque se ela não tem um amigo que é desse jeito, os livros proporcionam isso. Os vídeos na internet proporcionam isso. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar o dia bem, motive a si mesmo, olhe no espelho e fala, eu estou vivo, Deus me concedeu a dádiva de estar vivo, bem de saúde eu vou levantar e hoje eu vou arrebentar. Pode chegar no final do dia, não saiu do jeito que você queria, só que aquilo ali serviu de motivação e combustível para o dia seguinte. Dificuldade todo mundo já passou na vida aqui, correto? Sim ou não? Não teve uma pessoa até hoje que não tenha passado dificuldade. Todo mundo já passou uma dificuldade. Quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, você pode ver que vai lá no seu ânimo, melhora um pouquinho o seu ânimo, e aí é que cria força de novo. Algumas pessoas, alguns amigos que vocês têm, eles têm essa capacidade de te motivar. Eles têm essa capacidade de te colocar para cima. E quando necessário, ligue para essa pessoa e fala, hoje eu não estou legal e eu preciso das suas palavras. Mesmo que ela esteja num momento ruim, ela vai encontrar palavras boas para te falar. Eu recebo, cada 2, 3 dias, uma mensagem de uma senhora que eu conheci em frente à estação de metrô. Ela tem a religião dela, ela gostaria muito de me angariar para a religião dela, e ela perguntou se eu poderia ceder o meu número de WhatsApp para ela passar para mim mensagens bíblicas. Eu não vi mal nenhum nisso. Falei, claro que eu posso. Passei. Periodicamente ela me manda essas mensagens. Estou falando sério. Parece que ela adivinha o dia. Porque a mensagem que ela escolhe cai como uma luva para mim. E eu sempre agradeço. Olha, você é uma pessoa iluminada. Porque em todos os momentos difíceis, muitas vezes eu recorro às suas mensagens. Às vezes até na metade do dia, às vezes até no final do dia. Mas o fato é que motivação é fator determinante para o seu sucesso. Tudo bem? Vamos passar aqui. Vamos falar hoje sobre estratégia. Eu adoro falar sobre estratégia. Vamos ver se passou aqui. Vocês sabem qual é o fator que é responsável por 80% do seu sucesso? Você sabe o que é? Ele respondeu aqui, ó. É estratégia. Estratégia está ligada à inteligência. Pergunto para vocês. Crise, a palavra significa oportunidade ou dificuldade? Oportunidade. Alguém aqui nos últimos 2 anos encontrou uma excelente oportunidade? Encontrou uma excelente oportunidade?
elas passam o tempo todo embaixo do nosso nariz, principalmente no momento de crise. Quando tudo está bem, todo mundo está andando, a engrenagem está girando, nós não estamos pensando. Não há estratégia envolvida. As coisas acontecem quase sozinhas. Era o momento em que existia, por exemplo, a compra do imóvel pelo interessado. Nós aparecíamos no momento somente para fazer essa intermediação, porque as coisas já estavam acontecendo. Você não estava pensando. Quando veio todo esse momento de dificuldade que nós passamos nos últimos 2 anos, e digo para vocês com propriedade, a partir deste ano já mudou sim. Eu tive na Baixada Santista e vi a movimentação de navios e vi que tem muita carga agora chegando e saindo, então o Brasil está retomando o crescimento econômico, sim. Isso está acontecendo. Vocês estão percebendo pelo trânsito agora aqui nos grandes centros urbanos, né? Aqui em São Paulo, quem está me assistindo no resto do Brasil, todo mundo já percebeu que já mudou um pouco o trânsito. Tem muito caminhão na rua, muito, como até então nós não tínhamos no último ano de 2017, voltou o trânsito ao normal, que era de 2014. Significa que tem carga circulando, a economia está melhorando. E aí, nesses últimos 2 anos, apareceram várias oportunidades para muitas pessoas. Somente quem estava preparado com a estratégia é que conseguiu ter sucesso. Aí eu pergunto sobre estratégia para vocês aqui. Levanta a mão quem aqui tem página de Facebook. Levante a mão quem tem página no LinkedIn. Levante a mão quem tem um canal no YouTube. Quem tem Instagram. Muito bom. Poderia ser melhor. Eu vi aqui, pela uma amostragem que eu fiz rápida, mais ou menos 50% a 60% estão nas redes sociais. Redes sociais é pura estratégia. Pura estratégia. Quem não está nas redes sociais não é profissional. Não estou falando que não é corretor de imóveis. Não é profissional. De qualquer segmento da economia, quem não está nas redes sociais não é um profissional. Ele, por enquanto, está trabalhando em nível amador. Por quê? A internet, ela trouxe um mundo de oportunidades de estratégia de negociação. Quem demorou para chegar, quem demorou para criar o próprio aplicativo. Eu dei uma palestra aqui ano passado e as pessoas falaram assim, Jorge, mas os aplicativos estão nos matando, ele está acabando com a gente. Eu falei, não, o aplicativo é uma excelente oportunidade. Se você tiver o seu aplicativo e você tiver sua rede de relacionamentos e as pessoas acessarem o seu aplicativo, você está marcando o seu nome e a sua marca e sua estratégia de divulgação de marca. E teve gente aqui que falou, eu vou criar o meu então. Aproveitem todos os recursos que a internet te oferece para estratégia. Antes, para você conseguir fazer um anúncio no jornal, era muito caro. Muito caro. Você colocar lá lançamento de imóveis no final de semana, meia página, uma página, era uma fortuna. Agora, você, em nível pessoal, você consegue colocar os imóveis que você quer sempre só na sua página. Página de Facebook, não cobra nada. Antes eu quero uma fortuna para anunciar e só as grandes incorporadoras conseguiam fazer isso. Agora você tem a disposição para fazer isso quando você quiser. Ainda falando de estratégia, para onde caminha o mundo digital? Ele está caminhando para o vídeo. Todo mundo quer receber vídeos curtos, de 30 segundos, 40 segundos. Mais que 1 minuto e meio, as pessoas não estão abrindo mais. Começou assim, ó. Olha como é que as coisas evoluíram em 2 anos. Eu tinha vídeo de 5 minutos há 2 anos atrás. Aí as pessoas abriam. Aí passou para 3 minutos e meio. Aí as pessoas abriam. Os de 5 não abriam mais. Aí as pessoas viram vídeos de 2 minutos e meio. Abriam e não abriam mais de 3 minutos. Porque consome memória do celular e demora demais. Nós estamos na era dos 30 segundos. 30 segundos, é possível você mandar seu recado? É. Em 30 segundos você manda seu recado. De maneira muito simples, mas muito simples. No caso de transação imobiliária, nós vendemos a intermediação. Nós não somos nem comprador e nem vendedor.
A publicidade que você pode fazer do seu imóvel, ela é subliminar. Isso é uma estratégia. Eu pegar o telefone celular e eu tenho o imóvel que eu quero falar sobre ele e eu estou aqui, ó, dando dica sobre contrato. Ao fundo está o imóvel que eu tenho interesse de negociar. Então, eu fiz um vídeo rápido a respeito aqui, por exemplo, de contrato de gaveta. Todos vocês sabem o que é contrato de gaveta, correto? Sim ou não? Sim. Isso, todo mundo aqui sabe. Será que todos os nossos clientes, eles sabem o que é contrato de gaveta? Não sabem. Isso é especialidade, não é? Aí eu vou falar para eles aqui, ó, o meu minuto da dica do imóvel. Vou falar hoje para você sobre o contrato de gaveta. Tome cuidado com o contrato de gaveta, porque pode acontecer isso. Nos últimos 10 segundos eu falo, e eu estou aqui agora de frente com esse imóvel. Se alguém precisar de uma casa de 4 dormitórios, 3 suítes, com piscina, não esqueça, fala comigo. Não vai fazer seu contrato de gaveta. É a dica de um dia de 30 segundos. Você faz no telefone celular. Quem não foi para o mundo digital, como eu estou alertando, não está sendo profissional. Porque está se profissionalizando através de todos esses recursos que são gratuitos. Aproveitem ao máximo essa gratuidade. Vamos lá. Eu tenho uma outra estratégia. Construção de conteúdo. Quem não constrói conteúdo não consegue cliente. Eu tenho que construir conteúdo, eu tenho que escrever sobre aquilo que eu sei para passar para o meu cliente. Então, existem os blogs. Já ouviram falar nisso? Sim ou não? Sabem do que se trata? Quando você faz o seu blog, que é gratuito, e você vai dar dica sobre transação imobiliária, você tendo a sua página, você pode colocar ele à disposição do seu público se ele te fornecer uma coisa chamada mailing. Alguém aqui já entrou na internet e tentou baixar lá um e-book, um serviço digital? Já tentou? Alguém já tentou aqui? Sim ou não? Sabe do que se trata, né? Quando você vê uma coisa interessante, eu trato de orquídeas. Aí eu quero ler sobre orquídeas. Aí eu clico lá, saiba tudo sobre orquídeas. Na hora que você clica, aparece lá, que chama pop-up, né? Um formuláriozinho para você preencher com seu nome, seu telefone e e-mail, correto? Já viram isso? E você passa? Todo mundo passa. Todo mundo está interessado, que quer conhecer mais de orquídea, passa. A partir daquele momento, você faz parte de um banco de dados. Naquele momento, você tem todas as condições de ofertar esse serviço digital que você escreveu, falando a respeito de uma transação de grandes montas, de grande valor, como você redigir um contrato. É uma dica que você vai dar. Supondo que precisem de 18 itens para você construir um contrato muito bem feito. E você diz para o seu público, neste livro digital, que é um e-book, eu vou dar 3. Quem não quer as outras 15? Todo mundo quer, não quer? Então, ele acabou de entrar, teve 3, isso chama-se isca digital, criou 3. Você passou para ele as 3, o resto você fala, o resto é comigo. No que eu posso te ajudar? Quando você entrar em contato com ele, você vai falar assim, aqui é o Paulo, ou a Joana, você entrou no meu blog, eu passei para você 3 dicas digitais e agora faltam outras 15. Você precisa de mim para alguma coisa? Quem é do mundo de orquídea vai falar assim, eu vi que você me deu 3 dicas de como podar a orquídea para ela não morrer. Me interessa. Agora, como é que eu crio vários tipos de orquídeas diferentes para ser um negociador? A pessoa ela vai procurar o consultor, que é a pessoa que sabe tudo. Você, através de uma estratégia digital, você acabou de pegar o contato da pessoa, que é uma coisa difícil, e você começa a trabalhar essa pessoa numa linha do tempo. Chama linha da vida do cliente. Você vem trabalhando ele na linha da vida. Aí eu pergunto para você, quando ele pensar em ou locar um imóvel, ou comprar, ou vender, em quem que ele vai lembrar? De você.
Falaram para mim que a profissão de corretor estava acabando, e eu falei, não, nunca esteve tão boa. Porque nós estamos falando de especialidades. Quando a gente fala num país difícil como o nosso, em que muitas pessoas tentam tirar vantagem sobre as outras, a figura do corretor de imóveis é fundamental. Porque ele não tenta equilibrar as partes. Ele vai deixar alguém vender um imóvel que é grilado para uma outra pessoa? Não vai. Então precisa do corretor, correto? Falar sobre contrato. A pessoa ela fala assim, precisa de um contrato muito bem feito, muito bem redigido. Todo cliente conhece muito da área de direito? Não conhece. Quem conhece é você. E você pode falar para ele o que deve ser feito. Então, quem achou que iria morrer, muito pelo contrário, não vai morrer, não. Mais do que nunca, agora são pessoas especializadas. Nós estamos chegando na era da especialização. Isso é inteligência, isso é estratégia. E 80% do seu sucesso está na sua estratégia. Tudo bem? Vamos continuar? Mas, afinal de contas, quem é esse cara que veio falar de estratégia para mim? Eu sou conferencista, escritor, tenho 4 livros escritos. Chama-se Iniciando uma Carreira Brilhante. Empreendedores que ensinam, que eu tenho uma escola que forma empreendedores de 10 aninhos de idade a 20 anos de idade. Foi esse público que eu selecionei, na Grande São Paulo. Eu tenho um outro livro, que são 63 Segredos da Produtividade e Sucesso. E eu tenho um 4º livro que vai ser que chama Coaching e Liderança, agora na metade de junho. E nessa obra eu ensino novos escritores a escreverem. É isso que eu faço, nessa nova obra. Sou professor universitário, atuo em algumas escolas de negócio, diretor de administração e estratégia, e eu gosto muito de fazer churrasco, gente. Onde tem um churrasco, eu estou envolvido. Sou um cara muito simples, vocês vão me ver aqui por São Paulo constantemente, eu rodo o Brasil inteiro fazendo palestra, mas vocês vão me ver sempre aí no Parque de Ibirapuera, no Parque Trianon, andando com a minha esposa, eu tenho um cachorrinho poodle e eu tenho uma adolescente de 16 anos. Mas minha vida é extremamente simples. Eu optei por ter uma vida extremamente simples. Eu gosto de coisas simples na vida. Tenho minha mãe, que tem 72 anos, ela fez uma cirurgia muito delicada no coração, e aí eu tirei o dia de hoje para fazer a palestra e passar o resto do dia com ela, porque para mim ela é uma pessoa extremamente importante. Enquanto ela estiver aqui, eu estarei do lado dela. Tenho MBA em Estratégia Empresarial, tenho algumas pós-graduação, tenho graduação em Administração de Empresas e tenho 31 anos de experiência no mundo corporativo. Então, os seus resultados é que determinam os seus ganhos. Então, eu tenho que medir todo dia o meu resultado. Não é uma vez por mês. Não é uma vez a cada 15 dias, não é uma vez por semana. Resultado, eu meço todo dia. E aí a pessoa pensa assim, ó, Jorge, resultado é aquilo que eu vendi, o que eu loquei? O que vocês acham? É isso? O que é? O trabalho que você desenvolveu? Vamos lá, abre um pouco mais o leque. Como a semeadura. Como a semeadura. Alguém mais falou alguma coisa aqui? Tá, então ela falou a respeito dos contatos que foram feitos ao longo do dia, que tem uma perspectiva futura, né? Você está muito próxima da resposta e é exatamente isso. Muito próxima. Não é só o que eu vendi. Ó, ela quer contribuir. Pode falar que eu repito no microfone, tá? Isso. É a produção diária e até participar num evento como esse. Ó. Quantas ligações eu fiz no dia? Tem que colocar na sua caderneta, ou no seu Excel, ou no seu sistema de CRM. Quantas eu fiz? Quantas eu fui atendido? Isso eu estou medindo o resultado. Fiz 30 ligações, 15 eu fui atendido. Minha taxa de conversão de atendimento está em 30%, está em 50%. Quantas efetividades de interesse eu tive? 1 ou 2? Você consegue medir por dia o seu desempenho. Se você esperar para o final do mês, você não tem ideia de quantas ligações você fez, porque você não a registrou.
Se você deixar para o final do mês, você não tem ideia de quantos clientes demonstraram interesse. Fica quase no achismo, quase na sua cabeça. Quando você vai planejar o mês seguinte, que é o mês de abril, se você não tem os números, você não tem base histórica, você não consegue planejar o próximo mês. E isso é estratégia. Quantas visitas eu fiz? Quantos imóveis eu mostrei? Quantas pessoas demonstraram interesse? E o interesse não está só no verbal, tá? Eu sei quando o cliente está interessado no meu imóvel pela leitura corporal. Eu ensino isso em várias escolas. A ler o cliente, de ponta a ponta, quando fisicamente ele demonstra que está interessado, e eu não sei fazer essa leitura e perco o negócio, porque vem um outro corretor que sabe fazer essa leitura e fecha o negócio. Tem uma série de detalhes no corpo das pessoas que ela demonstram se elas estão interessadas ou não. Se elas estão abertas ou não. Por exemplo, ó, levante as mãos agora, todo mundo assim, ó. Excelente, pode baixar. Sabe por que eu fiz isso? Todas as pessoas que elas se bloqueiam um pouquinho mais para receber o conhecimento, elas cruzam os braços. Isso é de leitura corporal. Pode ser pelo frio, mas o fato é que é mais difícil eu entrar com conhecimento quem está com os braços fechados e cruzados neste momento do que quem está com os braços soltos. Entra mais fácil o conhecimento. Isso é leitura corporal. Leitura corporal de um imóvel que você mostrou para a pessoa, além das palavras, ela está o tempo todo mostrando para você que os pés dela estão direcionados para a entrada da casa. Se ela entrar no imóvel e o tempo todo os pés dela estiver virados para a porta, ela quer ir embora. E você, como um bom estrategista que é, você está observando e lendo o corpo. Neste momento em que a pessoa está com os pés virados para a porta, é o momento que você tem que levar ela para o fundo do imóvel, né? É para lá que você leva, porque está longe da porta, porque os pés dela estão indicando que ela quer ir embora. Isso é estratégia. Isso é inteligência. Eu estou lendo a pessoa com quem eu quero fazer negócio e ela está me falando pelo corpo dela que ela quer ir embora. Quando entra no imóvel, eu tenho lá, ó, o decisor, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, quando entra uma família. Eu tenho o influenciador na negociação. Eu tenho o usuário. Todos usarão a casa? Sim. Então, imagina uma família de 4 pessoas. Pai, mãe e 2 crianças. O decisor, via de regra, é o homem e a mulher. Eles decidem se ficarão com aquele imóvel. Em razão e proporção, o influenciador da negociação, via de regra, é a relação 80-20. 80% e 20%. Influenciador é a mulher. Ela que influencia se aquele imóvel está adequado ou não para a compra ou para a locação. Os grandes usuários são as crianças. Muitas vezes você dedica pouco tempo para as crianças, explorar as crianças, para atingir um influenciador que é a mãe, para ajudar a tomar a decisão, que é o decisor do pai, se vai fazer um negócio ou não. Via de regra, ele só entra na parte de pagar. Quando você consegue identificar isso numa família, você fala, eu já sei o que eu tenho que fazer. Com as crianças, eu tenho que falar bastante a respeito de espaço para eles brincarem. E dar atenção para a criança mesmo. E levar a criança até lá, olha que gostoso aqui esse jardim para você brincar, dá para você chutar uma bola, dá para você brincar de boneca com as suas amigas. Aí você vai lá num apartamento, você vai justamente na parte de lazer e vai com as crianças e vai levando. A criança, ela começa a partir daquele momento brincar e de maneira inconsciente ela influencia a mãe e a mãe é influenciadora e ela diz para o marido, esse é um excelente lugar para a gente vir morar. Mas porque você foi dando espaço. Pode brincar, vai lá brincar. Para a influenciadora, que é a mulher, você vai falar justamente sobre segurança. Você não está falando de imóvel. Se você ficar falando o tempo todo que aqui ó, tem 50 metros quadrados, tem 3 cômodos, tem isso, tem aquilo, ela está vendo, ela já está vendo. Agora, quando você começa a explorar no influenciador as vantagens do imóvel, aí o influenciador começa a ver vantagem de estar lá dentro.
Ó, eu vi que você tem 2 crianças, aqui o ambiente é extremamente seguro, as pessoas vêm brincar aqui no playground. Eu já vim aqui outras vezes, eu vi os pais brincando com os filhos aqui, então é um lugar seguro. O imóvel, ela já está vendo, você está vendendo outras coisas para ela, porque ela é influenciadora. Quando você conseguir, você já convenceu crianças, que elas foram brincar, você convenceu a influenciadora, só falta ir para o decisor. O decisor, quando você falar com ele, você tem que ser extremamente objetivo. Porque ele pouco fala, o decisor, normalmente é assim, ele pouco fala. Ele é mais observador, ele vai andando e ele fica assim, ó. Você, como uma boa estrategista, você começa a ler essa pessoa. E quando você for falar, você vai falar sobre as vantagens de pagamento. Não existe preço, existe valor, correto? Sim ou não? Existe preço? Existe o quê? Valor. Para o mercado de luxo, teve crise nos últimos 2 anos? Não teve, correto? Não teve. Continuou todo mundo vendendo aí joias extremamente caras, não é verdade? Porque quando a pessoa vai vender, ela vende valor. Ela nunca vende preço. Ela vende uma pedra e um anel de metal, ela vende isso? O que ela vende? Ela vende valor. Mas como é que ela faz para vender isso para um homem que ele quer agradar uma mulher? Ele vai falar assim, o senhor está levando uma pedra e um metal que está segurando a pedra. É isso que ele fala? O que será que ele fala? Qual a estratégia que está envolvida lá? Qual a estratégia? Ó, vou usar o exemplo aqui da Copenhagen. E aí eu volto no anel. O que a Copenhagen vende? Copenhagen vende chocolate? Oi? Desejo. Ainda não é desejo. E também não é chocolate. Copenhagen não vende chocolate. Se você for lá na loja e perguntar lá para os executivos, perguntar para os funcionários, perguntar para todo mundo que trabalha lá, ela vai falar para você que vende produtos finos. Presentes finos. Presentes finos. Quando você quer presentear alguém com um chocolate, você vai lá e compra de uma marca muito inferior, que tem até aquele gosto de sabão. Quando eu era criança, era impressionante. Tinha tanta gordura no chocolate, muito simples de bar, que você começava, parecia que ele grudava no céu da boca, e você ficava passando a língua, assim, ó. Ele não saía. Lá está vendendo chocolate. Copenhagen vende presentes finos. Quando você quer presentear uma pessoa que você ama e que você gosta, que você quer impressionar, você compra um Copenhagen. Você vai lá e, quando a pessoa fala assim para você, ó, esta barrinha de chocolate está R$100. Você pode saber que é caro e engolir aquilo. Mas você não reclama, você manda embrulhar e leva para a pessoa que você gosta. Aí, quando você chegar lá, você chega todo orgulhoso para entregar, não é? Não é assim que você faz? Eu pergunto para vocês, existem imóveis caros? Existem? Se ele está naquele preço, é porque ele tem aquele valor. Isso é estratégia. Na hora que eu vou apresentar para o cliente, eu vou apresentar valor. 5 milhões de reais numa negociação imobiliária é bastante dinheiro, não é? É caro ou barato? É caro ou barato? Não, é valor, gente. É valor. Por que motivo? Ó, imagina que eu vou negociar um prédio por uma empresa. E um prédio cujo valor estava em 12 milhões... Se eu conseguir negociar 5, é caro ou barato? Então, porque é valor. Se é valor, o conceito de valor é individual de cada um. Somos nós que damos o conceito de valor. Uma caneta Bic escreve? Uma Montblanc escreve? Quando você compra uma Montblanc para dar de presente, você está comprando uma caneta? É um presente fino, é uma marca. O imóvel que vocês negociam, que é pura estratégia, é valor. Quando a pessoa te pergunta, mas qual é o preço? Aí você responde, o valor deste imóvel, sempre assim. Você não responde preço. Você fala, o valor deste imóvel está em tanto. Você quer falar sobre facilidades de pagamento, você já vem em emenda. Principalmente quando o valor ele é alto, para o padrão daquela pessoa. Porque existem valores que para algumas pessoas aquilo é extremamente irrelevante.
Alguém aqui já viu uma propaganda do Cristiano Ronaldo com o Pelé dentro do avião da Fly Emirates? Alguém já viu? Você já viu? Não é impressionante aquilo? Eu vou falar para vocês como que é o comercial. O Cristiano Ronaldo, ele está em pé no avião e tem duas pessoas ao fundo comentando: eu acho que é ele, eu acho que não é, eu acho que é ele sim. E o Cristiano Ronaldo todo feliz, achando que era com ele. E ele dá aquele sorrisinho assim. Aí o cara: eu tenho certeza que é ele. Ah, será que é ele? Acha? É sim, porque ele é tricampeão mundial. Eu não esqueço dele. Aí atrás do Cristiano Ronaldo aparece o Pelé e vem andando assim. Aí todo mundo ri em volta, porque o Cristiano Ronaldo pensou que era com ele. Aí o Pelé pegou e deu uma piscadinha para ele. Tudo isso ele está mostrando ao fundo só mercado de luxo. Ele está mostrando a caneta que ele está usando para escrever, todo o conceito da Fly Emirates, que é de primeira classe, que é impressionante aquilo. E aí o Pelé está lá, vem um outro rapaz cujo não conhece o Pelé, que é extremamente jovem, ele pede para o Pelé fazer uma fotografia dele com o Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo pisca para o Pelé. Aí aparece: cada um dentro do seu tempo, na sua geração. Mas o fato é que mostrou ali o mercado de luxo, como é que ele funciona. E ele é disputado, o mercado de luxo. Eu só preciso saber como chegar nesse mercado de luxo. E eu vou dizer para vocês, hoje comigo vocês vão aprender como é que chega nesse mercado de luxo, tá? Esse cara aqui, acho que todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno? Sim ou não? Sim. Sim. Ronaldo Fenômeno, quando ele foi contratado desse clube, PSV lá da Holanda, e ele foi para o Barcelona, depois ele vai para o Real Madrid, ele foi contratado pelos resultados. Não foi pelo fato dele ser jogador de futebol. Ele foi contratado por resultado. Então tinha lá, 20 gols, aliás, 20 jogos e 19 gols, quase um gol por partida, tá vendo? Marcou 11 gols em 11 jogos, marcou gol em 11 jogos. A média de gol dele era extremamente alta. Tudo dele era gráfico. Tudo. Sabe quando que eu estou falando disso daí, gente? 20 anos atrás. Ou seja, nós estamos atrasados. Nós não nos medimos. O problema de nós não termos grandes resultados é porque nós não nos medimos. Quando você se mede todo dia, você sabe onde tem que melhorar. Sabia que tinha que melhorar? Na parte de impulsão. O Ronaldo, ele era um cara que fazia poucos gols de cabeça. Ele sabia disso. E ele começou a treinar só impulsão. Só impulsão. Impulsão é pular para tentar fazer o gol de cabeça. As pessoas que davam assistência para ele, sabia que ele era ruim nisso, ele tinha que melhorar nisso. E ele treinava. Quando ele sai do PSV, que ele vai para a Espanha, ele já é um excelente cabeceador. Aí descobriu que ele não batia bem falta. Por quê? Porque ele estava medindo. Eu não bato bem falta. E ele foi pegar os melhores especialistas para dizer como é que se pegava e batia na bola. Até ele aprender e ficar bom. E o Ronaldo, ele fez muito gol de falta, não só pelos clubes dele, mas pela seleção brasileira também. Aí eu pergunto para você, hoje, quais são os seus 3 pontos fracos? Quais que você tem que trabalhar? Já parou para pensar nisso? Tem 3 pontos fracos que você pode trabalhar. Pega o exercício do ano passado e vê onde é que foram suas dificuldades. Se você mapeou tudo isso daqui o ano inteirinho, você falou: já sei o que eu tenho que melhorar. Isso é um trabalho coaching. Quando você se mapeia, você sabe nos 3 pontos que você é bom. E nos 3 que você é ruim, você falou: já sei onde eu tenho que trabalhar para gerar mais resultado. Eu estou gerando pouco resultado. Então, meçam 3 pontos positivos em vocês e meçam 3 negativos. 3 que precisam de melhoria. Esses 3 de melhoria vocês têm que trabalhar. Assim como fez o Ronaldo, tá? Todo mundo sabe onde está hoje? Onde vocês estão hoje?
Na palestra não cresce? É isso aí. O volume de negociações que vocês estão fazendo hoje satisfaz a sua necessidade? Não faz? Onde você quer chegar? Quanto você quer melhorar? Eu ouvi 100% aqui. 100%. Vamos lá. Você locou um imóvel, vai no mês de março, e não conseguiu fazer nenhuma venda. Para abril, tá bom 2 imóveis locados? Mas eu ouvi aqui que tinha que melhorar 100%. Eu ouvi isso. Se eu alocar 2 imóveis, eu melhorei 100%? Sim ou não? Sim. 100% resolve sua vida? Então eu pergunto de novo. Quanto tem que melhorar? É 100%? %. Já melhorou. 1000%. Então, 10 imóveis locados? Pelo menos? É isso aí? Então, vamos voltar lá para o início, hein? Como é que eu faço para ter agora, ao invés de 10? Estratégia. A estratégia está envolvida no número de... Você tinha respondido lá. De contatos e prospecções. Se eu fiz 10 contatos e loquei 1, para alocar 10 eu tenho que fazer 100. Se eu quero alocar 100, eu tenho que fazer 1000. É diretamente proporcional. Não esqueçam disso, gente. Resultado está ligado ao número de esforço que eu faço e de inteligência envolvida. Porque se eu fizer só esforço, eu fico remando em círculos. Mas se eu fizer esforço mais inteligência, é igual a resultado. Tudo bem? Então, é onde você quer chegar. Já não é mais 100%, é? Quanto que é? Pelo menos 1000. E tem que estar motivado para melhorar 1000%. E aí, agora nós vamos ver como é que mede isso aí. Olha lá, Key Performance Indicator, KPI. Todas as empresas, sem exceção, elas utilizam KPI, Key Performance Indicator. São os indicadores-chave de sucesso. Você, se trabalha como corretor individual, tenha o seu gráfico todo dia, em Excel. Se você não tem, eu não sei mexer no Excel, eu preciso pelo menos colocar em números. Quantos contatos eu fiz, quantos novos imóveis eu achei ao longo do dia. Porque aqui, se você não achar pelo menos 3 imóveis para negócios em um dia, eu digo para você, você não é um corretor de imóveis. Por dia você tem que fuçar, você tem que ir na rua. Você vai no mercado, você tem que ver se tem um lugar para alugar e vai falar assim, eu vou falar com o proprietário se eu posso colocar para alugar também comigo, se não é exclusivo. Eu fui na escola da minha filha, eu fui perguntar para ela se por acaso em algum momento ela pensou em mudar de prédio. Você não sabe. De repente, em algum momento ela pensou. Eu vi várias escolas que, inclusive, nesse momento de dificuldade, mudaram de prédio. Então, 100% do seu tempo, você é corretor. Você faz transação imobiliária. Então, você tem que perguntar em todos os lugares. No mínimo 3. 3 negócios por dia você tem que encontrar. Você tem que encontrar uma troca de imóveis para alguém. Você tem que encontrar um imóvel para vender. Você tem que encontrar um imóvel para alugar. Todo dia. Todo dia. Se você passar um dia que você não fez os 3, no outro dia acumulou. 6. Fiquei 2 dias, no terceiro dia eu tenho 9. Eu tenho que procurar 9 negócios. Eu conversei com um corretor que ele falou assim para mim, nossa, está tão difícil, eu perguntei para ele assim, quantos negócios você arrumou ontem? Nenhum. Aí eu falei, você está ligando negócio ao fato de ter fechamento e você ter tido resultado financeiro, é isso? Ele falou, é. Falei, me fala quantos imóveis você foi atrás para saber se você poderia representar
aquele proprietário. Não, eu não fui. Você navegou na internet ontem? Ah, eu fiquei acho que umas 2h30 na internet. Falei, como é que pode uma pessoa na profissão dela ter navegado por 2h30 na internet e não ter encontrado um imóvel sequer para vender ou para alugar? Será que você está se dedicando efetivamente para a sua profissão? Então está faltando foco. Está faltando foco. Então, se você se dedica pelo menos um período do seu dia a encontrar 3 negócios, eu não estou pedindo muito, gente, isso é estratégia. 3 é possível, não é? 3 é um número razoável? 3 não é muito. Porque se você fizer isso 3, quanto dá no final do mês? 3. Se você trabalhar só 20 dias, você tem os 60. Os outros 10 dias, você deixou de ser corretor de imóveis? Não. Você é corretor quanto tempo? 24 horas. Quantos dias no mês? 30 dias. Porque você foi no churrasco da sua família, que era um dia de folga, você deixou de ser corretor naquele momento? Não. E você, estrategicamente, não vai ficar fazendo venda para ninguém. Mas você vai falar de oportunidades que você encontrou e todo mundo adora ver oportunidade, não é verdade? Todo mundo adora ouvir oportunidade. E você fala assim para o seu cunhado, rapaz, eu encontrei um imóvel para alocar e você sabe que ele mora de aluguel? 30% mais barato, com o mesmo padrão que você tem aqui. Nossa, eu fiquei encantado com o imóvel, eu estou com alguns clientes olhando e eu vou até alertar os meus clientes, eles não podem perder essa oportunidade. Em nenhum momento estou oferecendo para ele. Ó. Em nenhum momento, só que é estratégia. Você está despertando desejo, está despertando interesse. Aí é lógico que o cara vai falar assim, pô, vai passar para o outro e não vai passar para mim. Eu que sou cunhado dele, não vai passar para mim, eu sou da família. E aí você fala, então, segunda-feira eu vou ver o rapaz lá. Eu vou até mandar um vídeo para você ver que coisa bacana que é o imóvel, cara. Um imóvel, assim, muito bom, excelente. Tem até banheira de hidromassagem no imóvel, rapaz. Gostei dele, eu vou fazer um videozinho só para você ver de curiosidade. Você sabe que ele mora de aluguel. Você sabe que se porventura ele precisar, ele vai procurar uma imobiliária, vai procurar um corretor de imóveis. Aí você acabou de fazer sua propaganda. Você está falando com a moça lá da escola, da secretaria, na hora que está pagando a escola do seu filho ou do seu neto, é uma excelente oportunidade para você falar de negócio. Você não deixa de ser corretor de imóveis porque você está de folga. Isso é estratégia. E a estratégia muito bem feita, ela nunca faz venda direta, ela faz venda indireta, tá? É sempre venda indireta. Meça, então, o seu resultado, tá? Coloquem aí, escrevam aí. Tem que medir resultado todo dia. Eu tenho, assim, computado todas as palestras que eu fiz nos últimos 10 anos. Público, tema que foi desenvolvido, valores financeiros que foram alcançados. Aí eu consigo melhorar sempre de um mês para o outro, de uma semana para outra, de um dia para o outro. Ontem eu estava fazendo uma feira que ela chama Agile Trends, é de especialistas em TI. Eu já adianto porque depois eu vou falar para vocês. Estava lotado. No primeiro dia, 1.800 pessoas no Centro de Convenções Rebouças. Falei lá no stand por mais de 1 hora e depois eu tive a palestra das 16 horas. Eu tenho tudo mapeado. Cada palestra feita, cada público atingido. Para você ter seus resultados, tem que ter o seu KPI. Quantas vezes você ligou para os clientes, quantas vezes você foi atrás deles. As empresas têm agora esse tal de dashboards, porque elas medem os colaboradores. Se a imobiliária que você trabalha, ou a incorporadora que você trabalha, ela não tem os dashboards, ela não consegue te ajudar, ela não consegue te guiar. Toda grande incorporadora, toda grande imobiliária, toda vez que vai fazer um lançamento, o gerente de vendas, ele tem que ter esse dashboard, esses reloginhos, dizendo como é que o time está indo. O Tite, ele conseguiu dar um salto na seleção brasileira. Certo? Sim ou não? Foi a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo, correto? Nós tomamos 7-1, estava todo mundo lá embaixo, não estava? Primeira coisa que ele fez foi trabalhar o motivacional, não foi? Ele trabalhou o motivacional. Aí ele fez todo mundo acreditar em si mesmo. Aí ele montou um time.
Aí ele entrou com a estratégia dele, que era o tal do campo reduzido. A faixa de 4 zagueiros e 4 meio-campistas marcar e criar aquele tal de campo reduzido, que o adversário não consegue jogar. É muito curto o espaço, então ele recupera a posse de bola e faz o gol. O tempo todo assim, ó, recupera a posse de bola e faz o gol. Recupera a posse de bola e faz o gol. Contra a Rússia, agora ele fez exatamente isso. Ficou bem claro, sem o Neymar. O time funcionou sem o Neymar, porque tinha uma estratégia envolvida. Estratégia. O Tite fez isso. Para ele conseguir fazer isso, ele tem a medição do time inteirinho. Ele sabe como é que funciona o lateral direito, como é que funciona o lateral esquerdo, como que funciona o zagueiro, como que funciona o volante, como que funciona o meio-campista, que serve o atacante, quantos gols faz por partida, qual a velocidade média de cada atleta. Alguém aqui gosta de futebol? Sim, levanta a mão, quem gosta de futebol. Vocês já viram que quando alguns atletas agora no final do jogo tiram a camisa, eles estão, parece um sutiãzinho, bem curtinho. Vocês viram que tem aqui atrás? Viram que tem um aparelho? O que é aquele aparelho? Isso, ele mede desempenho do atleta. Ele mede velocidade média, ele mede impulsão, ele mede chegada, ele mede o local que ele mais trafegou no campo, que fica, inclusive, lá em vermelho, o lugar onde ele mais trafegou no campo. Quantas vezes ele cortou uma bola de cabeça por causa de impulsão, que conta a impulsão, conta tudo. Tudo aquilo vai para um programa de computador e o gerente ele toma decisão baseada nesse monte de reloginho aqui. Então, vou pegar aqui como exemplo aqui. Deixa eu ver onde é que é o laser point daqui. Ah, não, aqui não mostra, mas eu mostro aqui com o dedo. Ó. Olha que simplesinho esse daqui. Mas está mostrando se está ótimo, se está bom, se está regular, se está ruim. Toda gerência de vendas tem que ter isso aqui do time inteirinho. Quem não tiver, não consegue orientar o time. Sabe o que significa em tradução a palavra coach? Treinador. É treinador. Como é que uma pessoa vai treinar alguém se ele não sabe se o time está bom ou ruim? Se está excelente em vendas, em negociação, como é que ele sabe? Ele precisa ter ideia disso para ele conseguir corrigir. E aí ele tem uma sala desse jeito aqui, ó. Isso é uma sala clean, em que ele tem visão do todo. Tem que ter isso. Toda imobiliária tem que ter, mesmo que isso não seja tão sofisticada como essa. Na tela do computador dele, ele tem que ter quantas prospecções foram feitas, quantos clientes foram recebidos no estabelecimento dele, quantos atendimentos foram feitos, quantas visitas foram executadas, tem que ter tudo. Para ele mostrar para o time dele e pegar, inclusive, aqueles que estão ficando para trás, e falar assim, ó, onde que eu agora, como coach, como treinador, eu posso te ajudar? Eu vi que, em média, nosso time faz aí 30 visitas no mês. Uma, pelo menos, por dia, as pessoas fazem, vai. Você está em 12. O que está acontecendo que é tão baixo o seu número de visitas? E a pessoa, provavelmente, ela vai dizer o que é que está impedindo. E a função do coaching, do treinador, é desimpedir. Ele não fica acusando, ele não faz esse tipo de coisa. Ele não é mandatário, faça isso, faça aquilo. Mas ele tira todos os impedimentos. Ah, o meu problema é que eu não tenho veículo para levar as pessoas, eu levo de ônibus. Ah, então agora eu comecei a entender por que o seu número é menor. É possível você fazer visitas em duplas? É possível alguém te levar? É possível até disponibilizar a própria imobiliária um veículo para a pessoa? Começa a buscar todas essas alternativas de inteligência para chegar no cliente, mas o fato é que precisa ter essa medição, nessa mesa de operação. Existem imobiliárias mais sofisticadas que elas colocam isso à disposição do corretor, tá? Ela coloca lá no aplicativo e ele sabe como é que está o desempenho dele. Todo dia. Vocês acham que isso é maravilhoso? Sim ou não? Vocês gostariam de ter um medidor como esse? Sim ou não? Todo mundo tem que ter. E quando o lugar que eu trabalho não me proporciona, eu faço no Excel. E quando eu não sei fazer no Excel, eu faço na caderneta. Mas o que eu recomendo para todos vocês? Pelo menos no Excel, façam no Excel.
Porque lá, quando você alimenta de dados uma planilha, e se você não souber fazer, peça ou pague para alguém fazer. Tem lugar que fala assim, mas eu não tenho quem faça para mim. Pague. A gente paga tanta coisa. A gente não paga para fazer a unha, cortar o cabelo? Não paga para ir na depilação? Não paga? Paga para tanta coisa, por que eu não vou pagar para uma pessoa que pode resolver o meu problema de sucesso? Você pagaria alguém que pode resolver o seu problema de sucesso? Sim ou não? Isso é investimento. Faz parte. Tem que pagar. Então, eu fui lá e pedi para uma pessoa fazer uma planilha de Excel para mim, em que, quando eu alimento o número de prospecções, o gráfico ele muda sozinho do lado, o meu reloginho. E você vai se vendo, e você vai se medindo, e você vai vendo onde que você tem que melhorar. Isso é estratégia. Os médicos fazem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eles vêm, mede como você está no momento, para ele saber o que ele tem que fazer no futuro para você melhorar. Se o médico faz isso, e ele cuida da vida do paciente, como é que você não pode cuidar da sua própria vida profissional? Você tem a obrigação de cuidar da sua vida profissional, porque ninguém vai fazer isso por você. Você é a pessoa mais indicada para cuidar da sua vida profissional. Então, se o médico faz para cuidar da saúde do paciente, para cuidar da sua vida financeira, sou eu mesmo que faço. Então, tá lá, ó. 4 itens que vocês podem se medir todo dia. Número de prospecções. Taxa de interesse. Taxa de interesse é você efetivamente perguntar para a pessoa, ó, eu vim, apresentei o imóvel para você, seja para compra ou locação. Você tem interesse em fechar negócio conosco? Posso evoluir na negociação? Pessoa que disse que sim, você vai lá e assinala, você vai ter uma relação no final do dia, se foi 10%, 20%, 30%, 40%, 100%. Aí você tem um número de fechamentos. Quantos fechamentos eu fiz? Meça por dia. Você vai ver como é que vai ficar tão fácil fazendo por dia, que quando chegar no final da semana ele já está pronto, quando chegar no final da quinzena já está pronto, quando chegar no final do mês já está pronto. Valores em comissões. Por que é importante medir ali, ó, valor em comissões? Porque às vezes a pessoa ela está remando demais, está gerando pouco valor financeiro. E esse é um excelente indicador para indicar para você se você está trabalhando em excesso. É igual uma máquina que começa a aquecer. Às vezes ela está trabalhando tanto, mas está gerando pouco resultado. As máquinas são assim, principalmente máquinas elétricas. Nós somos iguais. Eu preciso medir quanto que está dando em valor financeiro para saber se eu tenho que mudar a estratégia. Para isso que serve medir valor financeiro, tá? Mede os valores das comissões e vê se está te atendendo. Nós vamos fazer aqui estudos de caso, tá? Eu adoro fazer isso, eu gosto de fazer tudo muito na prática. O caso 1, computador. Medição e resultado. Acho que todos vocês aqui conheceram a IBM quando ela nasceu, correto? Acho que deve ter um ou dois aqui um pouquinho mais jovem que talvez não tenha conhecido o nascimento da IBM. Que década a IBM foi muito forte em computadores? Vocês lembram? Anos 80. Era a maior? Era a maior. Quando falava em computador de marca, o que as pessoas falavam? IBM. Aí o Brasil tinha lá o Itaú Tech. Aí, tá vendo como é que tem gente que lembra? Tinha o Itaú Tech. E aí quebrou reserva de mercado e entrou várias outras empresas no Brasil. Principalmente na década de 90, lá no governo Collor. Lembra disso? Quando quebrou reserva de mercado e entrou muito produto de fora. A IBM ela era maior em computadores. Hoje a IBM é maior em computadores? Você acertou, nem faz mais computador. Antes você via lá, teclado IBM, né? Tudo era IBM, né? Teclado, CPU, tudo era da IBM. Máquina de escrever, tinha também, da IBM. Elétrica, lembra? Bonita, né? Isso, tinha também da bolinha de esfera. E aí ela saiu desse mercado, né? Para onde será que a IBM foi?
Serviço. Que serviço que ela foi fazer? Vocês estão quase chegando lá, que vocês vão ver que ela é uma das empresas mais revolucionárias do mundo. Atualmente. O que ela foi fazer? Que alguém que falou aqui? Inovação? Mas o que é a inovação que ela fez? Você sabe qual que é? Ele falou energia. Eu sempre repito aqui para as pessoas em casa poderem ouvir, tá? Segurança, que mais? Inteligência artificial está envolvida, a IBM. Novas tecnologias, e eu vou contar depois o segredo para vocês. Mas ela só conseguiu mudar a tempo, inclusive é uma das empresas mais lucrativas do mundo, porque ela viu o número da redução de computadores. Então, ela se media. E ela falou, se eu ficar no mundo do hardware, eu não consigo sobreviver, porque está vindo muitas outras empresas no mundo do hardware. E ela falou assim, esse mercado vai ficar muito disputado para mim. Eu fui a pioneira, fui uma das primeiras que chegou. Então, ganhei bastante dinheiro. Agora eu preciso mudar. Eu vou voltar lá, tá? Caso 1, medição resultado. Então, eu medi. Teve queda no número de venda de casas novas em condomínios. Você foi lá, mediu e chegou a essa conclusão. Como é que eu resolvo essa questão? Estou ensinando agora a vocês, estratégia, agora solução. Medir, deu lá o número, queda no número de vendas de casas novas em condomínios. O que você pode fazer? Muda o foco. Ótimo. E aí o cara veio com um desafio para você e falou assim, estou com esse condomínio, lançamento novo, Alphaville. Vende para mim isso aqui. Porque você é o especialista, você é o consultor imobiliário. E você fez a medição e chegou àquela conclusão. Como que eu resolvo essa questão? Isso, uma queda não significa que sumiu. Vamos lembrar da estratégia venda indireta. Criar foco, vamos lá. Como é que eu faço isso aí? Tem que mudar a estratégia. Isso aí, tem que mudar a estratégia. Muito bom. Ele falou que tem que... Você que está me ouvindo em casa, ele falou que tem que encontrar o cliente ao público-alvo. Senão você perde tempo. A forma de divulgar. Caso 2. Vão pensando. Vocês estão achando que eu dou resposta para tudo de imediato, né? Eu estou tirando vocês das zonas de conforto. Estou fazendo intencional. Eu estou mexendo com uma coisa que chama mindset de vocês. Nós vamos voltar no caso 1. Nós vamos voltar na IBM. Porque, quando eu falo de estratégia, eu estou falando de pensamento. Eu preciso chacoalhar a cabeça de vocês. Caso 2. Se você mediu o resultado que você encontrou. Número de devolução de imóveis alugados. Como é que eu resolvo essa questão? Você precisa saber por que estão sendo desenvolvidos. Por que estão sendo desenvolvidos? Excelente. Estão sendo desenvolvidos. E saber o público, né, que está desenvolvendo isso aí, por quê? Isso. Então, ele está buscando causa. Caiu o desemprego. Você ia falar também? Na verdade, é isso. Qual é a razão? Isso, é a razão. Através da entrevista, do conhecimento. É a causa. Então, neste momento, eu estou pegando lá o imóvel alugado. Lembra daquela imagem que tinha a pessoa lá com um microscópio? Agora eu começo a procurar causa. E aí eu vou investigar todas as pessoas que devolveram o imóvel, a causa. Eu quero a causa. Vocês são pesquisadores. Não adianta simplesmente eu ver o resultado e não fazer nada com ele. Se eu analisar o resultado e não fizer nada com ele, não adiantou nada criar massa crítica, massa de dados. Quando eu tenho a massa de dados, aí eu vou analisar e vou tentar identificar a causa raiz.
A causa raiz. Por que estão devolvendo tanto imóveis? Porque a crise, pode chegar a essa conclusão, porque a crise econômica fez com que eu não tenho mais padrão para pagar esse daqui, então eu devolvo e procuro um menor. Pode ser uma causa como essa, correto? Pode ser. 5 porquês. Isso. Muito bom. Todo mundo aqui sabe o que é os 5 porquês? Espera aí que eu vou levar até você aí, que a sua contribuição é muito importante. O que pode acontecer é o seguinte, primeiro, por quê? Estão devolvendo porque o preço está alto. E aí você se satisfaz com aquela resposta, então abaixa o preço e resolve. Não é assim. Por que o preço está alto? Às vezes está havendo uma queda de renda. Então, preço alto, queda de renda, nós vamos 5 porquês quando você chega na causa raiz. Porque só vai resolver o problema se chegar na causa raiz. Senão você resolve na superfície. Né? Muito obrigado pela contribuição. Então, agora eu estou vendo que as pessoas estão pensando. Eu estou mexendo com vocês, vocês estão pensando. Isso é muito bom. Estão pensando no caso 1? Sim ou não? Estão pensando no caso 2? Isso. Eu vou chegar lá, eu vou contar o segredo da IBM, hein? Eu vou chegar no caso 1 e no caso 2. Mas eu entendo você. Todo mundo quer bater meta. Minha equipe, tempestade de ideias. É um tal de brainstorm, que o americano fala. Se eu tenho um problema, eu vou investigar qual é a causa. Eu coloquei no microscópio, eu estou procurando a causa raiz. Muito provavelmente eu não tenho a resposta sozinho. Eu vou chamar minha junta médica, minha junta de pesquisadores e colocar aquilo em debate. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje agora, ó. Por que você que está em casa, muitas vezes perde oportunidade, porque não está se reunindo com as pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, como essas pessoas estão fazendo aqui hoje? Porque são essas pessoas que são especialistas, não é Jorge Penilo. Eu não sou especialista. Eu sou estrategista, eu não sou especialista em negociação imobiliária. Eu trato de estratégia. Mas vocês sabem a resposta, e quando muito bem conduzida, uma tempestade de ideias, vocês chegam na resposta que precisam. 4, 5 pessoas em debate. Toda imobiliária, gente, tem que fazer isso. Toda imobiliária tem que medir os resultados dela na semana e tem que ter a primeira reunião da semana, iniciando, falando a respeito das dificuldades que houveram. Porque tem gente que encontrou uma solução, encontrou uma saída, e ela pode contar para os demais. E às vezes ela vai contar lá depois de 6 meses. Adiantou alguma coisa? Nada. Tem que contar na semana posterior e na semana que vai começar. Então tem que, primeira coisa, trabalhe em equipe. Pare de trabalhar sozinho, que não vale a pena. IBM. Estava lá no mundo do hardware e ela foi para o mundo das soluções e ela criou um tal de Watson. Alguém conhece o Watson? É o seu filho? Ele chama-se Watson? Elementar, meu caro Watson. Você conhece o Watson? Você pode contribuir com a gente? Não? Então tá bom. Isso. Ele é um Big Data. O que é um Big Data? É um Big Data. Data de dados, tá? Então, ele é um computador que não só acumula massa de dados, mas ele faz isso de maneira extremamente inteligente. Então, o Watson está sendo utilizado, por exemplo, na área da medicina. Diagnostica melhor que o médico. Vai reduzir o número de médicos? Vai. Vai e só vai sobrar especialista. Porque imagina que você consiga, através de uma gota de sangue, você colocar no telefone celular e ele te dá resultados precisos de doenças que você tem ou que você possa desenvolver nos próximos 2 anos. Isso é muito útil, sim ou não? Muito útil, e que serve para um médico tomar uma decisão, por exemplo, sobre diabetes. Extremamente útil, não é?
ele está fazendo esta revolução na medicina. É uma revolução. Todos os médicos, inclusive, estão assustados. Tamanha quantidade de massa de dados e cruzamento de informações que ele te dá solução de medicamento e profilaxia. Te dá todo o tratamento que você tem que fazer. O médico, basicamente, ele só sacramenta, ele só assina embaixo. É a inteligência artificial chegando. Isso está acontecendo. É a tal da indústria 4.0. Eu tenho falado sobre isso em várias palestras no Brasil inteiro, gente. Chegou a era da inteligência artificial. Dá para brigar com ela? Igual com o Uber. Dá para brigar com o Uber? Dá para brigar com o aplicativo de imóvel? Não dá, eu tenho que saber usar a meu favor, não é? Então o mundo está virando de especialistas. Se ele é de especialistas, vocês são o quê? Especialistas estrategistas, certo? Vocês não são especialistas na área de vocês? Vai acabar a profissão de vocês? Não vai. Porque quem se especializar e souber usar todas as tecnologias, as estratégias, a inteligência, vai permanecer no mercado. Para quem está entrando agora, que tem 20, 21, 22 anos de idade, fala assim, não é um mercado promissor? Ele é extremamente promissor. Faz uma venda bem conduzida de 5 milhões de reais, quanto você tem de comissão no ano? Tem gente que vai falar assim, eu nem preciso mais trabalhar. O resto do ano, não é verdade? Esse é o próximo nível? Isso. O Watson ele está sendo usado também na área do direito. Os advogados também estão apavorados. Como é que pode você entrar lá com todos os seus problemas jurídicos, colocar suas dificuldades e sai, inclusive, até probabilidade de sentença? De ganho de causa. Sério, se não for no Supremo. Mas o Watson, ele descobriu que ele tinha que inovar. Vocês têm que inovar. O tempo todo inovação. Logo no comecinho eu falei sobre inovação? Falei? Falei sobre redes sociais, certo? Falei do YouTube, falei do Instagram, não é? Do Facebook, do LinkedIn, Twitter, muito bom. Quem lembrou aqui do Twitter, tem que fazer o Twitter também, tá? Então, vamos lá, ó. Está quase chegando no final aí nossa apresentação. Nós não vendíamos imóveis novos, né? Lembra lá? Dentro do condomínio? Quem que são os seus multiplicadores na negociação imobiliária? Ó, quando eu vendo, eu não vendo sozinho. Quando eu negocio, não negocio sozinho. Quando eu levo estudantes de arquitetura, levo estudantes da construção civil, nível técnico ou nível superior, para visitar o imóvel, você, por acaso, sabe se algum pai daquele aluno tem interesse de comprar um imóvel? Tio. Você sabe se tem interesse? Você não sabe. Como você está fazendo um tour lá dentro, o tempo todo, você está levando visitação. Você levou visitante, lembra lá do seu número de visitações? Eu levei 30 num dia, que eu fui numa escola técnica de lá, vamos ver, Barueri. Fui lá no Instituto Técnico de Barueri, os alunos de técnica em edificações. Eu quero levá-los para ver uma construção de um condomínio novo de imóveis. Você está indo lá, lembra das crianças que eu falei? Eu estou levando lá, para quando ele olhar e falar para o pai e para a mãe dele, que a mãe dele é influenciadora. Eu fui visitar um condomínio maravilhoso, que tem piscina, tem pista de skate, mãe. A senhora não acredita, tem pista de skate. Eu nem vou precisar mais ir na rua. E conta, porque eles vão para fazer as visitas técnicas, eles chegam em casa, eles contam tudo. Alguém aqui tem filho? Eles já foram na excursão e chegaram em casa falando tudo e mais um pouco? Levo lá os estudantes para fazer as visitas. City Tour. Vou pegar o exemplo do município de Cotimbu. Aqui em São Paulo, você que talvez esteja me vendo pelo resto do Brasil, tem 2 municípios aqui em São Paulo que eles são turísticos. Tem lá os artesanatos de Imbu, não tem? Tem o artesanato de Imbu. Quem faz mais negociação imobiliária? Aquele
Consultor imobiliário que conhece pelo menos um pouquinho de turismo de Embu ou aquele que não conhece nada? É aquele que conhece, porque ele vai fazer um tour pela cidade e vai falar tudo que tem de bom. E aí eu vejo esse gap, essa lacuna não ocupada pelas incorporadoras. Quanto eu ofereci de passeio com um ônibus para levar pessoas a conhecer o município de Embu, cujo vai passar em frente aos condomínios que eu tenho interesse em vender? Eu não vejo. A festa, por exemplo, de Cotia que tem lá do Templo Zulai, que é o templo budista, eles fazem uma festa maravilhosa todo ano. Eu não vejo patrocínio das empresas, das incorporadoras. Eu não vejo elas encherem o ônibus aqui na capital e levar no entorno da cidade. Vamos pegar o Lambra, aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, que é a cidade das flores. Eu não vejo. Aí, se você vai fazer o tour pela cidade, e o tour é gratuito, você vai passar em frente aos condomínios que você quer vender. A casa é nova. Você vai parar em frente, ele fala assim, é um dos condomínios mais bonitos, que tem mais seguros da cidade. Nós temos casas aqui de 4 dormitórios, nós temos aqui 3 suítes, nós temos segurança total. Você está falando do imóvel. Fazem isso com a gente quando a gente faz o passeio para essas empresas de turismo? Dão um city tour gratuito? Você passa lá e leva você para comprar melzinho e comprar cocada? Mas por que não faz com o imóvel? A estratégia, a inteligência envolvida. Está lá, eu posso encher as pessoas e passar em frente aos lugares que eu quero. Está lá o imóvel novo, eu preciso mostrar. Aí o blog de vantagens dos condomínios, quem tem que escrever sou eu. Eu, consultor imobiliário, quem escreve o blog sobre o condomínio sou eu. Porque eu fui lá dentro, eu sou autorizado a entrar naquele lugar. O cliente final não é. Eu que vou falar tudo o que tem, eu vou falar as vantagens, eu vou falar da segurança, eu vou falar da área de lazer, eu vou falar de tudo daquele condomínio. Eu sou especialista nisso, eu posso entrar. Lá a segurança permite que eu entre, não permite que o cliente final entre. E aí vem o convite dos amigos VIP. E que você tem que falar para esses amigos VIP que você vai levá-los para conhecer um conceito diferente de arquitetura. Você não está oferecendo imóvel. Você não está falando para ele comprar nada. Você está falando assim, eu fui num condomínio novo, fiquei encantado com a arquitetura. Você quer entrar no condomínio para você ver que maravilha que é aquilo? Só para a gente fazer um tour lá dentro? É venda indireta. É visitação. Quer vender? Quer negociar? Quer gerar negócio? Quer gerar dinheiro? Quer gerar resultado? É estratégia, é inteligência. É diretamente proporcional. Eu não queria 1000%? Não era 1000%? Era 1000%. Então, 1000% não eram 10 locações ou 10 vendas? Eu tenho que levar 1000 pessoas. E dá para levar 1000 pessoas? Agora eu pergunto com tudo isso daqui. Dá para levar sim ou não? Tranquilamente. Mas tranquilamente você consegue levar 1000 pessoas. Não é? Aí gerou circulação, é lógico que a pessoa vai falar assim, eu pensei em comprar em outro lugar, eu vou ver aqui, eu vou comprar aqui. Por quê? Você despertou o desejo. Você levou, a pessoa viu, a influenciadora está no processo, pode ter certeza. Você gerou desejo nela. O decisor em casa ele vai ter uma dor de cabeça. Tá vendo? Isso. Ajudou em alguma coisa para resolver o caso 1? Sim ou não? Beleza? Vamos para o próximo? Caso 2. Lembra lá que tinha diminuído o número de locações, era isso? Correto? Diminuiu o número de locações. Então, redução antecipada de valores. Eu descobri que a causa é financeira, porque estão migrando de imóveis mais caro para mais barato. Então, eu tive 30 clientes que eu perdi. Você vai esperar o 31º? 32º? Terceiro? O que você tem que fazer como consultor imobiliário? Digam para mim.
Perfeito, mas quando isso acontece? Olha a palavrinha que está no meio ali, ó. Antecipada, eu já sei quais são os meus clientes, eles estão na minha carteira lá. Eu sei, e que, inclusive, ele pode se tornar o 31º. Quando você vai pesquisar o mercado e todo dia você encontrar 3 oportunidades de negócio, você vai procurar os seus clientes e dizer da seguinte forma: se por acaso você precisar em algum momento fazer redução nos valores de locação, você me procura porque eu tenho um estudo especial para você. Você não esperou acontecer. O nosso maior problema como ser humano é que primeiro a gente senta, espera e depois que acontece é que a gente vai resolver. A estratégia, a inteligência diz que eu trabalho antes para o meu cliente, que é a lei da reciprocidade. Você trabalha antes e de graça para depois ele te pagar. Pô, você já está reduzindo, estão deixando os imóveis mais caros, e você já foi lá no seu microscópio, olhou e achou a causa raiz, eu vou lá mostrar para ele que é a redução antecipada. Eu consigo para você, seu contrato vai vencer daqui a 3 meses. Se você em algum momento precisar, eu estou aqui, porque eu já tenho estudos feitos para você. Você acha que eles vão fechar com você ou não? É com você que ele vai fechar. É você que ele vai pedir para procurar um outro imóvel para ele, ele não vai em outra imobiliária. Ele não vai sair procurando na internet, porque você está trabalhando para ele, ele sabe disso. Vamos lá, busca por imóveis menores. Tem que estar diretamente proporcional, certo? Um imóvel maior, muitas vezes, ele tem um valor maior. Então, eu estou procurando imóveis menores. Se eu só procurava imóvel muito grande, e eu tenho uma empresa que ela tem uma planta, 3.000 metros quadrados. E eu sei que eu fui visitar esse meu cliente, eu fiz uma visita para ele, porque é visitação diretamente proporcional, certo? Eu visitei o meu cliente, que eu loquei para ele há 24 meses atrás. É um contrato de 30 meses de locação. Eu visitei e eu vi que a planta dele, ela está desocupada 50% da potência instalada. Só tem metade. O que vai acontecer daqui a 6 meses, quando completar 30? E você tem que ir lá procurar para ele o quê? Segundo ali, ó, busca por imóveis menores. Você que tem que fazer. Não é ele olhar na internet. Não é ele fazer a busca própria. Sou eu, porque eu sou especialista dele, eu tomo conta dele. Essa parte da vida dele, ele não se preocupa. Imóvel é comigo. Imóvel é com você, sim ou não? Isso. Busca por espaços compartilhados. Olha que mundo de oportunidade que eu vi nos últimos 2 anos, meus amigos. Espaços compartilhados. Eu tenho que ir atrás dos lançamentos de condomínios industriais. Eu tenho que ir atrás dos condomínios de escritório. Conhecer um por um. Para quando o meu cliente falar, não adianta, eu tinha 90 colaboradores aqui, eu estou com 25. Ele vai sair daquele lugar. E se você falar para ele, eu encontrei um lugar maravilhoso para você, que é espaço compartilhado, ele vai falar, eu nem sei o que é isso, é o tal do cowork. E eu vejo, eles estão sofrendo para alocar por conta própria. Não vi nenhum procurar um corretor de imóveis para ajudar. Mas também não vejo o corretor de imóveis ir lá e falar, eu estou aqui, faço isso para você. Porque você não consegue, porque você não é especialista na área, mas eu sou. Quem entende de imóveis sou eu. Por que você não veio procurar a mim? Porque nós não fomos lá mostrar nossa cara. Nós não fomos lá falar para ele, quem entende desse negócio é comigo. Você só vai me pagar a comissão quando eu trouxer o cliente. Está lá um monte de cowork, um monte, gente. Não estou falando só de São Paulo, não. Estou falando de Brasília, estou falando de Campinas, estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de Porto Alegre, que eu já fui em todos esses lugares e lá tem. Está aqui, ó. Busca por espaços compartilhados. Melhorias antecipadas com donos. Seu cliente de locação, ele está passando por todo aquele momento difícil.
Você já sabe, você já identificou, você olhou no microscópio, você já sabe que ele vai ter dificuldade de negociação? Eu vou esperar lá o cliente que está 24 meses comigo, que vai completar 30. Eu vou esperar acontecer? O que eu tenho que fazer? O último lá embaixo, ó. Perfeito, eu vou procurar o dono do imóvel. E vou falar, você tem interesse em fazer uma redução de valores, se caso a pessoa encontrar alguma coisa com valor menor? Não tinha pensado nisso, eu sempre penso em ganhar mais, não ganhar menos. Ó, mas eu fui lá, eu visitei o rapaz, a planta dele está 50% ocupada. Ele vai deixar seu imóvel. O que é razoável para você? Você quer fazer um plano de redução? Para quando você for falar com o cliente, você fala assim, eu já tenho propostas do dono. Estou trabalhando antes, gente. Estou fidelizando aquele cliente que ele já alocou comigo, que ele já comprou comigo. Uma coisa que eu vejo um ponto nevrálgico, é um ponto de melhoria. E eu falo para vocês abertamente que eu não sou homem de meias palavras, eu falo abertamente. Eu vejo muito pouco pós-venda. É muito pouco. Eu vendi um negócio para um cara 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Você, por acaso, sabe se ele quer mudar de novo? Eu não vejo isso. Eu vejo que a pessoa, ela trata... Ó, a diferença de consumidor e cliente, não esqueçam disso jamais. Anotem isso aí. Cliente, ele recompra o seu serviço. Consumidor é quando ele vem, ele absorve o seu serviço por uma única vez e vai embora. Então, você teve um consumidor. Ter um cliente, acompanhar pelo resto da vida. Tem que acompanhar. Isso mesmo. Como que é seu nome? O Jorge, que coincidentemente é meu xará, ele disse que você tem que ter o acompanhamento dos dois, do vendedor e do comprador, que é fundamental se acompanhar no ciclo da vida. Quem tem médico, pediatra, gosta de mudar o tempo todo? Não. Quando você tem um consultor de imóveis, um corretor de imóveis, que é uma pessoa idônea, você quer mudar? Não. Então, por que a gente abandona o cliente? Nós não podemos abandonar o cliente. Há 5 anos atrás, estou falando que eu fiz uma negociação imobiliária há 6 anos atrás e nunca mais meu corretor me ligou. Nunca mais. Isso. E ele, muitas vezes, ele liga não é para ofertar nada, é para saber se está tudo bem e falar se está sabendo, se ele está sabendo, por exemplo, quanto é que foi o metro quadrado da região tal. Você está sabendo que foi para tanto agora? Teve uma redução de 18% no metro quadrado da região. Então, você está sabendo disso? Não estava sabendo. Ou você está sabendo que mudou a lei do inquilinato? Você está dando um monte de dica para ele como consultor. Quando ele pensar em trocar de imóvel, ele vai lembrar de quem, gente? De você. Porque o pós-venda, tem que fazer esse pós-venda aí, ó. Melhoria antecipada com os donos. Então, o que a gente aprendeu junto aqui hoje? Ó? Que 80% do seu sucesso vem da sua estratégia. É mudar a maneira de pensar. É mudar uma coisa que chama mindset. Tem uma coisa que nós somos muito melhores que a máquina ainda. Nós temos a capacidade de intuir, a capacidade de inovar. Nós temos a capacidade de mudar toda uma estrutura de pensamento. Porque a inteligência artificial, ele pega um hit de programa e segue, arrisca. Nós não. Quando nós temos variáveis diferentes, nós seres humanos temos a capacidade de fazer mudanças naquele processo. Eu espero que quando você sair daqui hoje, você mude e transforme sua vida. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua inteligência, mude a sua estratégia, mude a sua vontade de vencer, que foi assim que eu abri. Eu falei de vontade, de garra, de determinação, de motivação. Está lá, é a sua estratégia de negociação. Essa é a sua estratégia. Quando tiver que se reunir com pessoas que trabalham no mesmo segmento que você, discuta sobre estratégia.
Seja um negociador de operações imobiliárias 30 dias no mês, 7 dias por semana, 24 horas no dia. Nós não nos separamos quanto profissional da pessoa. Essa oportunidade de estratégia que eu, Jorge Penilo, hoje tenho que trazer para vocês. Meu muito obrigado. Olá, Jorge. Tenho duas perguntas, né? Uma não tem muito a ver com a outra, sim. Uma é quando eu levo um casal e acontece aquela divisão. O marido vai para a cozinha e a mulher vai para o quarto. Quem que eu devo seguir? Vamos lá. Dentro da leitura corporal, você já sabe quando você recebe o casal, inclusive, qual que é o mais falante deles. O que é mais falante deles, você segue. Porque você vai ouvir antes de mais nada. Todo bom consultor de imóveis, antes de ser um bom orador, ele é um bom escutador, né? Ele desenvolve a escutatória. Esta pessoa, via de regra, que ela fala um pouquinho mais, ela é influenciadora. E você segue primeiro o influenciador. Por último, você vai no decisor. Vamos fazer a analogia aqui, é uma compra de sapato. Entrou um casal para comprar um sapato e tem um filhinho lá. O filhinho, normalmente, ele muito pequenininho, 2, 3 aninhos, ele não tem poder de escolha ainda. E a mãe fica escolhendo e vai falando com o vendedor. O pai quieto fica olhando a criança e fica o tempo todo, fica quieto. Ele fica segurando. Ele é mais calado. Se você trabalha bastante um influenciador, dizendo das vantagens dos sapatinhos e todos os modelos que você pode pegar, a chance de vender é maior. Se acontecer isso, o que eu te recomendo? Quando você já recebeu o casal, você já percebe qual dos dois é o mais falante. Eu sigo o mais falante porque é o influenciador. Trabalhei um influenciador, quando eu vou direto no decisor, ele, como é de poucas palavras, você vai usar todos os argumentos que você ouviu desta pessoa que fala um pouquinho mais, direto no decisor, porque ele está acostumado a ouvir as mesmas palavras, e eu te recomendo, use palavras semelhantes. A pessoa fala a respeito de comodidade no quarto, a mulher que foi para o quarto está falando de comodidade, está falando a respeito de um closet, está falando se cabe ou não uma cama. Você vai sempre utilizar palavras dela, porque é isso que ele está acostumado a ouvir dela. E você vai copiar as palavras dela de uma maneira muito sutil e vai falar com o decisor. Fala assim, ó, nós estivemos lá no quarto, se o senhor quiser nos acompanhar, o senhor esteve aqui na cozinha, a gente vai voltar aqui, inclusive, na cozinha, mas a sua esposa esteve no quarto, ela estava olhando já, assim, a amplitude do quarto, o acabamento do piso, ela estava vendo as beiradinhas de gesso, ela está vendo lá que, inclusive, cabe a cama e cabe o guarda-roupa. Você está falando as palavras dela para ele. Basicamente, um cômodo da casa ele já comprou. Começa por isso. Eu não vendo a casa inteira. E nem loco o imóvel inteiro. Se eu usar a inteligência, é sempre por partes. Primeiro eu vendo o quarto, ou se for na cozinha que você começar. Depois eu vendo a sala. Depois eu vendo a lavanderia, depois eu vendo a área de lazer. No final, você conseguiu fechar a negociação. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. A outra é quando eu pego uma proposta e vou conversar com o proprietário. Às vezes o desconto nem é tão assim, um desconto muito agressivo, é um desconto de 5%, 10%, pagamento à vista. E o proprietário não aceita. E eu tenho perdi acho que uns 3 clientes bons, que são de potencial, até pelo valor da proposta, tudo. E acabo perdendo por não saber assim, o que falar para o cliente que o proprietário não aceita essa proposta. Então, eu queria um parecer, assim, que eu crio todo um texto também, eu crio, assim, pego os imóveis da região parecidos, explico o valor também, vendo essa ideia do valor, mas às vezes acabo perdendo aquele cliente de potencial que é bem potencial mesmo. Isso. Aí entra efetivamente perguntas coaching para o dono do imóvel. Pergunta, o que é razoável para você? Você quase não vai falar para convencer nada. São só perguntas que você faz. Que você leva a pessoa a chegar a uma conclusão por si só. Você pergunta, o que é razoável para você em termos de desconto? Ele vai te falar o que é razoável. Isso não me interessa. Fala assim, eu preciso te posicionar o que o mercado está oferecendo. E o que tem de alternativa para alguns clientes. Quando você coloca isso, inclusive, numa apresentação muito simples de PowerPoint, isso aqui é o que o mercado está oferecendo. Isso aqui é o que os clientes estão pedindo. E é nesse patamar que o senhor está. O senhor prefere ainda continuar nesta condição
ou o senhor prefere estar dentro do que o mercado está pedindo? Ó, mais uma vez a pergunta, você não está induzindo ninguém a nada. O senhor quer ainda 24 horas para pensar a respeito? Porque, via de regra, todas as vezes que uma pessoa responde de bate-pronto para você, ela não teve tempo de ruminar no campo das ideias a estratégia que você tem. Ela não conseguiu. Ela responde de bate-pronto porque ela não quer o desconto, ela quer o valor cheio, ela quer o valor máximo. Quando você, como consultor, começa a mostrar para ela o que o mercado está fazendo, só em nível de pergunta, você não está dando a resposta, e dá um período para ele pensar, provavelmente a resposta que ele te traga é a que você espera. Porque ele vai ver que ele está fora do mercado. E você, inclusive, como consultor, vai dizer, eu vou deixar claro para o senhor que muito provavelmente a dificuldade de locação vai ser gigantesca à medida que o tempo passa. Porque o mercado está oferecendo isso. E o senhor está pedindo isso. Então, eu só preciso deixar claro que eu, como consultor, como especialista no tema, preciso deixar claro que é mais 2, 3, 6 meses, 1 ano que vai ficar o imóvel parado. Aí é uma decisão do senhor. José Carlos Grotti, que nos acompanha ao vivo via YouTube. Jorge, como fazer um curso para montar site, divulgar e postar nas redes sociais? Sabemos que temos que fazer tudo isso, mas não sabemos como fazer o passo a passo. Você conhece alguma escola ou professor para indicar? Tá, eu não tenho vários professores que eu poderia indicar, mas eu não acho correto. O que eu posso te recomendar? Você consegue facilmente encontrar nas escolas de informática da sua região professores que trabalham lá e que eles montam um site bem barato, mas é muito barato. Estou falando que coisa assim que com R$500 você monta o site e põe no ar, inclusive. E lá você coloca todas as suas ferramentas de negócio. Você coloca todas as suas fotografias de imóveis e tem que manter atualizado. Você consegue colocar lá o seu blog dentro desse site de R$500, gente. Isso é possível fazer. Eu recomendo você, invista em você, invista na estratégia digital, porque é para onde o mundo está caminhando. Se você prestar atenção, hoje eu estava sentado, enquanto eu estava aguardando aqui, quase todas as pessoas que entraram eu vi mexerem no celular pelo menos uma vez. Se você prestar atenção no trânsito, as pessoas estão mexendo no celular. O tempo todo elas estão fazendo isso. As escolas de informática têm professores que eles cobram muito barato e eles podem montar o site para você e colocar num servidor de hospedagem. Tudo bem? Maravilha. E Ocimar Nunes de Matos, que nos acompanha ao vivo pela TV Cresce, aqui de São Paulo. Jorge, obrigado pela sua apresentação. Gostaria que você divulgasse o seu material didático, livros, vídeos disponíveis, blog, etc. Ocimar, está na tela. Está aqui. Né? Tá lá. É quando ele mandou, não estava, né? É isso. Mas está ali na tela, lá, www.jorgepenilo.com.br, e-mail contato@jorgepenilo.com.br, telefone 96405-1010, e o livro Carreira Brilhante está disponível ali na Livraria Cultura, em toda a rede da Livraria Cultura. Isso. Toda a rede. E no www.editoralider, leadr.com.br. Mais algum presente tem pergunta? Sim. Bom dia, Jorge Santos. Obrigado pela presença. E nesse momento curto que nós tivemos aqui, você passou muita informação e realmente muitas dicas, né, para a gente trabalhar o nosso dia a dia. E você falou bem das estratégias, né, para conquistar clientes, estratégia para manter cliente. E o que eu vejo muito no mercado, né, imobiliárias e corretores, se perguntando quem é o nosso cliente. É o proprietário? É o que compra? É o proprietário que é o locador? É o locatário? Então, interpretam, é aquele que me paga. Quem me paga a comissão. Então, essa questão aí de você trabalhar com antecipação, né, num planejamento, até de manter a sua carteira de cliente, no caso da locação mesmo, você colocou muito bem, né, que eu tive um caso assim semelhante na imobiliária, num empreendimento, o cliente já estava pagando um aluguel de R$2.000, né, de uma unidade, sendo todas elas padrão, e o imóvel os outros estavam sendo oferecidos a R$1.200. Quando ele chegou a essa conclusão, ele foi lá na imobiliária, como é administrador, ele falou, afinal, para quem que você está trabalhando, né? Eu estou pagando R$2.000 e eu tenho unidade lá dentro do empreendimento a R$1.200.
e naquele momento mesmo ele rescindiu o contrato, já procurou outra imobiliária e fechou o negócio e perdeu o cliente. Então, a preocupação muito do corretor hoje é trabalhar muito para aquele que vai pagar para ele. E ele esquece que quem compra e o inquilino também que está lá, ele também tem o mesmo valor, né, nessa transação. Era isso que eu gostaria de colocar. Parabéns. Excelente colocação. E outra coisa que eu ia perguntar para você, quando você fala 80% é estratégia e os outros 20%, você poderia fazer um comentário? É esforço físico. É isso aí. É vontade, garra, determinação, motivação e ralação. Não adianta eu só ter estratégia, ter a inteligência e ficar sentado em casa. Não vão falar, você é o corretor mais inteligente do mundo, mas não consegue negócio nenhum, porque você não bate perna. Sabe onde que está o negócio? Eu lembro que eu assistia, quando eu era adolescente, junto com a minha esposa, nós estamos juntos há quase 30 anos. Passava um seriado chamado Arquivo X. Teve um cara que riu aqui, então ele já assistiu. Há uns 28 anos atrás, aí mais ou menos, 25 anos atrás, passava esse seriado. E ele tinha um slogan. Ele dizia assim, a verdade está lá fora. Eu nunca mais esqueci isso, nunca mais. Toda vez que terminava o seriado, ele dizia lá que a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. E eu fiquei pensando. Eu falei, eu já entendi o que esse cara quer dizer. Ele quer dizer que o mundo dos negócios e a verdade de tudo está lá fora. Saia de dentro de si mesmo para buscar essa verdade. Ficar em casa reclamando que não tem cliente não é verdade. A verdade, ela está lá fora. Sai e bate perna para você ver. Sai e leva o estudante para visitar o condomínio novo, que eles são influenciadores dos pais. Vai todo dia na rua procurar um imóvel novo com uma placa lá que o próprio proprietário colocou. Vai lá perguntar se você pode colocar a sua placa. Isso é bater perna, é gastar sapato. O mundo dos negócios está na rua, gente. Está na rua. Ficar sentado atrás de uma mesa não vai trazer negócio para ninguém. Só vai ficar no campo da estratégia, só no campo da inteligência. 20% você tem que ficar, ó. E rala. E não fechou o negócio no fim do dia, ainda no dia seguinte é levantar e colocar um belo sorriso no rosto e começar tudo de novo. Tudo bem? E fazer diferente. Tudo bem? Para a gente finalizar, dado o adiantar do horário, tem aqui o último questionamento de Karine Sanders, que nos acompanha ao vivo via YouTube. Jorge, qual a melhor estratégia para chegar no cliente de alto padrão? Opa, vamos lá. Olha, ainda bem que ela fez essa pergunta, viu? Porque eu ia dar 2 dicas aqui de como chegar nas pessoas que têm um valor razoável, né, para negociar. Olha que interessante. Por acaso, para vocês, valeria a pena você ter contato com um cliente que ele tem um salário entre 18 e 35 mil reais mês, hoje? Seria interessante? Os profissionais de TI ganham isso, tá? Gerente de projeto, Agile Coaching, diretores da área de TI, eles têm um salário equivalente a esse que eu passei para vocês. Eu fui no Agile Trends ontem, volto amanhã para palestrar lá de novo. Eu não vi ninguém falando de imóveis lá. E lá é o pessoal que tem o dinheiro. Eu tenho que ir atrás das pessoas que estão com o dinheiro no momento. Eu não vi nada de imóveis e nem um patrocinador de imóveis patrocinando o evento. Nada. E eu falei assim, aqui é onde está o público-alvo dos corretores de imóveis. Como é que pode as incorporadoras não terem percebido isso e patrocinar o evento e ter um stand lá dentro, falando a respeito, por exemplo, de inteligência, de casa inteligente, que é TI? É TI. Eu chamo um palestrante, eu fui convidado por uma empresa chamada Máximos para falar a respeito de inteligência artificial. Ele vende curso. Aí ele me chamou para falar de inteligência artificial. Eu posso mostrar fotos para vocês depois aqui. O stand completamente lotado. Lotado. E o tempo todo a marca que está atrás de mim é a empresa que me contratou. O tempo todo eu estou falando dos produtos dela, estou falando de inteligência artificial. Por que ele fez isso? Que o público está lá, entre 18 e 35 mil reais.
Outra dica que eu vou dar para vocês, ó. Onde que está o valor financeiro nos últimos 10 anos no Brasil? Agrobusiness, agronegócio. Esse pessoal tem dinheiro. Pode ir lá para Cuiabá, Mato Grosso, você vai ver que o pessoal está nadando no dinheiro. O interior de São Paulo, que mexe com agronegócio, está lá. Em nenhum momento eu vi nas feiras de São Paulo aqui, ó, falando a respeito de máquinas agrícolas. Eu não vi em nenhum momento ninguém falando de imóvel. Está lá o dinheiro. Eu estou falando de gente que tem 50, 60 pau no bolso. Estou falando de gente que tem 300 mil para comprar um imóvel. Está lá o público que tem o dinheiro no Brasil na atualidade, agrobusiness. Mas eu não vejo explorando essa oportunidade de mercado. Não vejo ninguém lá com stand. Não vejo ninguém lá mostrando os produtos que tem, falando a respeito de condomínios em regiões rurais. Eu não vejo falar sobre isso. E está lá o dinheiro. Ah, mas é só lá do condomínio de região rural? Não. As feiras acontecem nos grandes centros. Lá vai falar sobre máquina agrícola, por exemplo. Eles colocam aquelas máquinas gigantescas dentro do Centro de Exposição Imigrantes, dentro do Center Norte, só que eu não vejo o pessoal lá. Está lá a oportunidade. Tem que ir lá visitar. Eu já fiz negócio na feira sem ter stand andando com meu cartão. Na praça de alimentação. Qual é o período no dia mesmo que vocês são consultores de imóveis? 24 horas por dia. Eu não vejo lá a pessoa andando e falando, oh, tudo bem, eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com imóveis de bom padrão. Você mora onde aqui em São Paulo? A pessoa do agrobusiness, gente. Quem vende máquina agrícola é vendedor daqui de São Paulo, escritório na Avenida Paulista, é agrobusiness. Está lá o dinheiro. Ah, é máquina agrícola? Insumo também. Insumo agrícola. Vende adubo. Vende pesticida. Você está achando? É lá que usa, mas onde vende? É no grande centro urbano. A empresa está lá. E tem que ir lá explorar. E tem que ir lá falar. Tudo bem? Muito obrigado, gente.